E aí, tudo bem com você? Eu sou o personal Alexandre Maia e aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês, a parte 5 das principais dúvidas dos praticantes de musculação. Então, aquelas dúvidas que todo mundo tem, que a maioria das pessoas me fazem nas redes sociais, nos vídeos. Então, aqui já está na parte 5. Se você tem outras dúvidas, dê uma olhada lá nos outros vídeos que tem muitas dúvidas interessantes que eu tenho certeza que também são suas. E aqui nesse vídeo eu vou falar mais algumas coisas, como aumentar a intensidade do treino. Então eu quero fazer um treino mais intenso para melhorar meu resultado. Como é que eu aumento a intensidade? Segundo ponto, quanto tempo deve durar o treino? Então eu posso treinar 1 hora e meia, 30 minutos. Quanto tempo deve durar mais ou menos? Eu vou explicar. E por último, quantas séries eu posso fazer por exercício? Eu tenho que fazer 2 séries por exercício? A maioria faz 3, né? Mas quantas eu tenho que fazer? 3, 4, 5, 10? E aí? Eu vou explicar tudo isso para vocês. E eu tenho certeza que essas dúvidas aí você também tem. Não é só das pessoas que me fizeram não. Tá bom? Então se você quer saber tudo isso aí, fique aí até o final desse vídeo. Não esquece de deixar a curtida aqui, se inscrever no canal para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas. Beleza? Então aguarde aí que é daqui a pouco, depois da vinheta. Então vamos lá. Primeiro, como aumentar a intensidade do meu treino, Alexandre? Bem, vamos lá. E primeira coisa que você tem que entender, intensidade é esforço, não é carga. Então, a intensidade você vai entender como é aquele esforço, aquela dificuldade que você faz o exercício. E não só a carga. A carga é uma forma de aumentar a intensidade? Sim, mas não é só carga. Então você tem 3 formas, basicamente. A primeira é aumentar realmente a carga. Então, se você aumenta a carga, aumenta o esforço, é lógico. Se eu faço um exercício com 100 quilos e eu aumento para 150, é lógico que eu aumentei o esforço que eu estou fazendo. Primeira forma. Segunda, é aumentar, mudar, né, a cadência. O que é a cadência? É a velocidade com que você faz o exercício. Então, se eu faço na velocidade 1-0, 1-0, ou seja, 1 segundo para descer, 1 segundo para subir. Então, é uma velocidade mais rápida. Agora, se eu mudo para a velocidade 4-0, 1-0, o que é isso? Desço em 4 segundos, empurro em 1 segundo. Desço em 4 segundos, empurro em 1 segundo. Veja que está muito mais difícil. O esforço está maior. Eu estou segurando essa descida. Então, é outra forma. E a última forma é você mudar o intervalo. Então, se você está fazendo um leg press com um descanso de 2 minutos de uma série para outra, e você muda isso para 1 minuto, você diminui o intervalo, lógico, aumenta muito mais a intensidade, tá bom? Então, só tem essas 3 formas aí, basicamente, tá bom? Então, Alexandre, beleza, eu entendi. Mas como é que eu vou saber se eu mudei isso aí, mas se realmente a intensidade está alta? Bem, tem uma forma muito interessante de você ver se a intensidade está alta. Como é? É muito simples. Se você perder desempenho de uma série para outra, significa que a intensidade está alta. Por exemplo, eu coloquei lá 100 quilos para fazer o leg. Consegui fazer 12 repetições. Tentei a 13, não consegui. Parei em 12. Se na segunda série você deixou os mesmos 100 quilos, se você só conseguir fazer 8, 9, 10, não deu 12 de novo. Beleza, a intensidade está alta. Você perdeu desempenho. Isso aí está perfeitamente em alta intensidade. Pode continuar treinando desse jeito. Aí na terceira série, se você deixar os mesmos 100, não é para dar 8, 9, 10. É para dar 7, 6. É para dar menos ainda. Por quê? Você cansa e se você deixar a mesma carga, é óbvio, vai dar menos repetições. Cansou de novo? É para dar menos repetições ainda. E quanto maior a perda do desempenho, mais próximo da falha muscular significa que você ficou. Ou seja, se você fez 12 e na segunda conseguiu fazer 10, 11, ou seja, você perdeu pouco desempenho. Quer dizer que na primeira dava mais do que 12. Você ficou longe da falha. Mas agora, se você fez 12 na primeira e na segunda você fez 7, 6, você perdeu muito desempenho. Aí não, aí significa que você ficou muito próximo da falha muscular. Beleza? Então essas daí são as formas de você aumentar a intensidade e saber, como também saber se a intensidade está alta ou não, tá bom? E a segunda, quanto tempo deve durar o treino? Vamos lá, gente, não há um limite máximo.
de tempo de treino não. Mas você também não pode exagerar. Você também não pode ficar treinando aí, meu amigo, 2h30, 3 horas, não. Só se você estiver tomando bomba. Que aí dá pra ficar treinando essa hora aí e não ter nenhum prejuízo. Mas se você é uma pessoa natural, treinar 1h30, 2 horas ou mais, você vai ter prejuízo nos seus resultados. Tá bom? Então, o que é que você tem que entender? Quanto mais intenso é o treino, quanto mais esforço você faz, menos tempo você deve treinar. Então, se você faz aquele treino até a falha, até seu limite, você não pode treinar, meu amigo. E nem aguenta treinar, né? 1h30, 2 horas não. Você vai aguentar ali 30, 40, 50 minutos. Tanto você não vai aguentar, como não é necessário. Quando você treina com esforço muito alto, não é necessário treinar muito tempo. Tá bom? Então, só um exemplo. Imagine que você vai fazer aqui um treino com esses 4 ou 5 exercícios aí, ó. Agachamento, afundo, terra, extensora e stiff. Então, você vai fazer 3 de 10 em cada, com 2 minutos de intervalo. Esse treino todo, com esses 5 exercícios, é para demorar mais ou menos isso aqui, ó. 40, 50 minutos. Com 4 ou 5 exercícios. Não é para demorar muito mais do que isso, não. Não, Alexandre, mais 2 minutos é demais, mas eu não descanso isso tudo, não. Beleza. Se você descansa menos, se você descansa 1 minuto de uma série para outra, meu amigo, é para demorar, lógico, menos tempo ainda. Então, meu amigo, se você está fazendo um treino com basicamente aí esses 4 ou 5 exercícios, meu amigo, no mínimo, ou melhor, no máximo, para demorar aí em torno de 50 minutos. Tudo bem, Alexandre, a academia está lotada, beleza. Aí eu treino aí em 1 hora. Pronto, beleza. Mas, meu amigo, a galera faz esses exercícios aí, essa quantidade aí, ou até menos, em 1h30 e 2 horas, aí não dá. Então, se você tinha que passar 50 minutos e passa 1h30, você está quase o dobro de tempo na academia. Então, qual é o problema disso? Você treina muito mais do que descansa. Então, se você tinha que descansar 2 minutos, você descansa 5. Se você tinha que descansar 1 minuto, você descansa 10. Então não dá, vai pro celular, isso não dá. Esse descanso aí, essa interferência do descanso, esse monte de tempo que você passa lá descansando, influencia diretamente no seu resultado. Tem muitos estudos verificando que quando você descansa demais, isso passa mensagem pro seu cérebro, né, pro seu organismo, melhor dizendo, que não precisa aumentar tanta massa muscular, porque o treino ali tá meia boca. Então o descanso é muito importante. Beleza? Então não tem um tempo correto, mas não exagere. Só lembre, quanto menos intenso, quanto mais intenso, menos tempo. E aqui, ó, quantas séries você pode fazer por exercício? A nossa última dúvida aqui. Bem, não existe uma quantidade correta por exercício. Existe uma quantidade por músculo por semana. Então não tem esse negócio. O certo é você fazer 3 no leg press. Não. Eu tenho como saber por músculo. Por exemplo, 3 para glúteo, 3 para quadríceps, 3 para peitoral, aí tem como eu saber. É por músculo e não por exercício. Só que tem uma coisa. A quantidade só é possível você saber se você treina até a falha. Por quê? Porque quando você vai até a falha, até você não conseguir mais empurrar o exercício, aí não. Aí eu sei que você foi a 100%. Vou dar um exemplo. Imagine que eu vou dizer para você fazer uma viagem aí de carro, que essa viagem vai ter uma distância de 100 km. Só que o velocímetro do seu carro está quebrado. Você sabe quanto tempo você vai demorar para percorrer esses 100 km? Não. Por quê? Porque você não sabe a velocidade que você está. Se o velocímetro estiver bom, beleza. Você sabe que se você for a 100 por hora, você vai demorar X minutos. Se você for a 80 por hora, vai demorar X minutos. Mas se o velocímetro não marca, não tem como você saber quanto tempo demora, você não sabe a velocidade que você está. Então aqui é a mesma coisa. Quando você faz um exercício até o máximo, até você tentar empurrar e não conseguir, eu sei que foi 100%. Ponto. Não passa dali. Agora, se você não foi até o máximo, se você parou antes, como é que eu vou saber se você conseguir fazer mais 2 repetições, ou mais 5, ou mais 10? Não tem como eu saber. Então não tem como. Se a falha é 100% e você parou antes, como é que eu vou saber se você ficou a 50%, a 70%, a 80%, a 10%? Não tem como. Só tem como eu saber se você foi a 100%, que é um critério objetivo, tá bom? Então, se você foi até a falha muscular, a quantidade de séries, eu já tenho vídeos aqui falando sobre isso, a quantidade de séries fica entre 8 a 10 por semana, por cada músculo.
Então, 8 a 10 séries por semana. O que é isso? 3 de supino na segunda, 3 de supino inclinado, 3 de declinado. Dá 9. Pronto. É isso aí para a semana. Se você fez na segunda até a falha, esses 3, peito de novo, meu amigo, ombro e tríceps só na segunda que vem. Já foi 9 até a falha. Agora, vocês fazem 10, 12, 15, 20 séries, por quê? Porque você treina meia boca, não treina até a falha. Mas se for até a falha, é 8 a 10 por semana. E por que é 8 a 10 por semana? Porque é o que leva 7, 8 dias de recuperação. Se você fez essa quantidade aqui até a falha, leva 7, 8 dias para se recuperar. É o limite máximo também de síntese proteica. O que é isso? É a construção de massa muscular. Se você fez 10 até a falha e fez 15, não aumenta mais massa muscular. Fez 20, não aumenta mais massa muscular. O limite é 10. Então, se eu fizer 10 séries, eu vou aumentar a mesma massa muscular do que se eu fizer 20, eu vou ficar em 10. Porque isso aí, esse resto de treino aí vai ser desnecessário. Tá bom? E por último, é o limite da fadiga muscular. O que é isso? É o limite que o meu músculo ali consegue cansar, consegue ser fadigado. Se eu fiz 10 séries, ele chegou ao máximo do que ele consegue cansar, vamos dizer assim. Se eu fiz 15, ele não cansa, ele não consegue ser fadigado mais do que isso. Fiz 20, não consegue. Então, é o máximo para tudo isso aí. Tá bom? E, Alexandre, fazer mais, entenda que não quer dizer melhores resultados, não. Não é porque você aumentou um exercício, está fazendo mais séries que isso aumenta, não. Por exemplo, esse estudo aqui, ele botou a galera para fazer só puxada. Só puxada. E a outra galera, puxada e depois bíceps. Aumentou um exercício para bíceps. Ou seja, o bíceps era para crescer mais. Que fez a puxada, que trabalha bíceps, e fez rosca bíceps. E olha aqui o resultado. Foi o mesmo. Então veja que não importa tanto a quantidade de coisas que você faz. Tem uma hora aí, meu amigo, que o corpo chega no limite. E aqui já foi o limite dele. Aumentar o bíceps, só aumentou o desgaste ali, mas o resultado foi o mesmo. O corpo já estava ali no limite. Beleza? Então as conclusões. Para aumentar a intensidade do treino, inicie pela cadência. Você muda a velocidade, é a primeira coisa que você vai fazer. Depois, controlou a velocidade, diminui o intervalo, aí já ficou mais difícil. Por último, você aumenta a carga. Porque se você aumentar logo a carga no início, você vai fazer o movimento muito rápido. Você vai descansar 4, 5, 6, 7 minutos. Então, primeiro a velocidade, depois o intervalo e por último a carga. O tempo que deve durar o treino varia de acordo com a intensidade. Quanto mais intenso, menos tempo e vice-versa. Então, se você treina meia boca, pode treinar mais tempo. Mas se você treina valendo, é menos tempo que você deve treinar. E por último, a quantidade de séries por treino é determinante para um bom resultado e para a segurança do treinamento. Ou seja, por que é importante para você ter um bom resultado? Porque tem um limite do que você consegue fazer, do que você consegue ter mais resultado. Então, tem a quantidade mínima e tem a quantidade máxima. Você tem que ficar ali dentro para ter o melhor resultado. E por que é importante para a segurança do treinamento? Porque se você ficar treinando demais, vai causar overtraining, que pode piorar seu resultado, pode aumentar o risco de lesão, porque você vai estar treinando desnecessário o seu músculo aí, então pode aumentar aí até a chance de você se lesionar, atrapalhando a segurança. Beleza? Então, espero que você tenha entendido aí, esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho mais longo, mas são informações que englobam, né, todas essas dúvidas aí na mesma, e eu tive que trazer tudo isso junto. Beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.